participar, tá bom? E esses recadinhos, em nome de Jesus, que você não esqueça de nenhum deles. Amém. Está preparado para a palavra de hoje? Amém? A palavra que o Senhor falou no meu coração hoje, muito linda. Eu falei, Senhor, e aí? É engraçado quando a gente começa a montar uma ministração, que a gente vai pedindo sinais. E o Senhor, Ele é especialista, né? Em dar os sinais. A gente pede, Ele dá. E aí foram acontecendo algumas coisas e o Senhor foi confirmando essa palavra no meu coração. E eu quero que você vá achando aí Ezequiel 37, se coloque de pé, aqueles que acharem, por favor. Vamos orar. Ezequiel 37. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra aberta, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha mesmo se mover agora em nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco nessa noite, sobre esta palavra maravilhosa que o Senhor colocou, primeiramente no meu coração. Senhor, eu peço que eu possa transmitir essa palavra com sabedoria e graça do alto, Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui possa estar com o coração quebrantado, pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. E que eles possam, Senhor, receber a sua porção e receber as respostas de oração daquilo que eles vieram buscar nessa noite. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor acampe os seus anjos ao redor deste lugar. E que se houver algum inimigo aqui dentro, que bata em retirada em nome de Jesus, declaramos que
este lugar é santo, e somente os anjos do Senhor passeiam sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uau, gente, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu falei, Senhor, será que eu consigo? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas o Senhor falou muito comigo. E hoje eu quero que você entenda um pouquinho sobre Ezequiel. Ezequiel foi um profeta. Ele foi deportado da Babilônia, junto com o povo, quando Nabucodonosor, essa palavra é difícil, invadiu Israel, Jerusalém, e levou o povo, né, lá, lá para o cativeiro. E ele, depois de 5 anos ali, naquele cativeiro ali com o pessoal, no exílio, estava eles ali, e ele foi crescendo e foi levantado, chegou o tempo dele de ser levantado. Ele era filho de sacerdote e começou, né, a exercer a sua missão ali naquele momento. Ele atuou no seu chamado profético a partir do 5º ano do rei Joaquim. Ele tinha mais ou menos uns 30 anos quando ele começou seu ministério. E ele foi ali levantado como profeta para declarar o juízo sobre Israel, um tempo, né? Se você pegar o livro inteiro de Ezequiel, uma parte do livro ele fala sobre o juízo de Israel, e depois ele fala sobre a esperança de um renovo, né? De um nascimento sobre Israel, sobre o povo de Israel. E ele ali, se você observar aqui no versículo 1, quando ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levantou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, aqui ele estava conectado com Deus. Ele estava ali no Espírito, porque ele era filho de sacerdote. Ele já conhecia a palavra. Ele já conhecia, né, as leis, os costumes. E ali ele foi levantado como um profeta. E aí quando ele orava, ele fazia ali as orações dele, estava ali no Senhor. Essa mão que ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor, é o poder de Deus. Sabe quando uma pessoa é cheia da presença do Espírito? Essa é a mão poderosa de Deus, quando vem sobre nós e nos leva, às vezes, a visões extraordinárias, que quando você busca a presença de Deus, você vivencia o sobrenatural. É muito lindo isso. Alguém já passou por isso? Já teve essas experiências maravilhosas, não é? Então, se você não teve, você vai ter, viu? Seu tempo vai chegar. Não pensa que você vai ficar de fora, não, porque Deus não deixa ninguém de fora. Amém? E ali Deus começou a falar com ele, mandando ele profetizar, e ele profetizava sobre os vales de ossos. Se você olhar o versículo 2, ele fala assim, ó, ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Gente, ossos sequíssimos. Você já pegou um osso de algum bichinho morto que está ali, ó? É sequíssimos, ou quer dizer, está morto há muito tempo, não é verdade? Então, esses são os ossos sequíssimos. Eles estavam sequíssimos. Já não havia mais esperança de poder reviver aquilo. Você olhar para aqueles ossos, não tinha mais carne, não tinha mais tendão, não tinha mais pele, não tinha mais nada. Ou seja, sem condições alguma de reviver novamente. Só que aqui ele fala o poder da palavra. Ele disse que o Espírito entraria novamente, porque ele fala assim, ó, no versículo 4, disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, ele obedeceu ali e ele declarou essa palavra sobre aqueles ossos. Humanamente falando, a gente olhar para um monte de ossos, imagina aqui assim, um monte de ossos, e você ficar aqui falando, ossos, Deus, claro, na direção do Espírito, né? Ossos, revive, ossos. Será que a gente teria fé o suficiente para que nós profetizássemos sobre esses ossos, para que ele realmente criasse tendões, para que realmente ele revivesse?
Será que nós teríamos essa fé o suficiente? Só que se você prestar atenção, ele fala, ele dá um comando. E quando nós obedecemos o comando, e quando nós declaramos a palavra, nós podemos ver que algo acontece. Eu não sei, trazendo isso para o nosso dia de hoje, eu não sei o que está morto na sua vida. Não sei, mas o Senhor sabe. Sabe aquela situação da sua vida que você olha e você fala assim, não tem mais jeito. Esses ossos estão sequíssimos. Não tem mais como reviver esses ossos. Não tem. E agora, mas o Senhor, Ele tem o poder para ressuscitar todos os ossos que estão mortos na sua vida. Quais são os ossos que estão mortos na sua vida? É a sua vida financeira, como o bispo Clodoaldo declarou? É o seu relacionamento no seu casamento? É o seu trabalho? É a relação com seus filhos? Eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele sabe. E eu quero dizer para você nessa noite que as palavras, ela tem poder. A palavra tem muito poder, amém? Amém? Se você prestar atenção, a palavra de Deus, ela declara lá em Gênesis que céus e terras foram feitos com o poder da palavra. Céus e terras foram feitos com o poder da palavra. O Senhor declarou a palavra e tudo foi sendo feito através da palavra. Você tem noção do poder que tem a palavra? Diz para o seu irmão que está aí do seu lado, as palavras têm poder. Cuidado. E nessa noite eu quero mostrar para vocês 3 razões. Por quê? Por que a palavra tem poder? Vamos lá. A primeira razão é porque ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, abre comigo lá. Hebreus 4:12. Amém? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se ela é viva e eficaz, a palavra eficaz significa ativa, ou seja, ela tem poder para se cumprir, amém? Então a palavra tem poder porque ela é viva e ela é eficaz. E se você tem fé no seu coração, para que você venha buscar com fé, ali, falando, não, eu creio nessa palavra, eu creio que vai reaviver os meus sonhos, aquilo que você achou que já não tinha mais jeito, aquilo que a gente às vezes tem essa péssima mania de enterrar os nossos sonhos, de enterrar aquilo que o Senhor nos deu, e muitas vezes nós mesmos matamos, né? Nós mesmos matamos e deixamos esses ossos secos. Por quê? Porque as palavras têm poder. E aí, quando nós declaramos as palavras, ou para bênção, ou para maldição, o que acontece? Ela se cumpre. A palavra ela é muito poderosa. E se você perdeu a fé e começou a lançar palavras negativas sobre algo que você acreditava muito que ia dar certo, e aí você fala agora, não desistir, eu nem oro mais por isso, sabe? Ai, deixa para lá, não vou mais orar. E eu já fiz isso várias vezes, muitas vezes eu fiz isso, sabe? Lançando palavras sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus filhos. E aprendi, sabe? A duras penas, mas eu aprendi. E a palavra fala que sem fé, em Hebreus 11:6, não precisa abrir, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Para que você possa viver os planos perfeitos de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Se você não tiver uma mentalidade diferente, para que você declare palavras de bênção,
Quando você vê, você está sempre lançando palavra negativa. Eu tenho que tomar muito cuidado. De verdade, irmãos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes, na hora da raiva, na hora do nervoso, você lança as palavras. Só que o mundo espiritual existe. Existe. E ele está bem ali, esperando. Às vezes, você alimenta as coisas ruins que acontecem na sua vida. Por quê? Porque você lança palavras negativas. Lança palavras negativas. E assim você vai lançando. Quando você vê, você está enfiado num montoeira de coisa ruim. E você fala, nossa, de onde surgiu tudo isso? E às vezes a nossa própria boca declarou isso. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Crer de verdade, ter fé, declarar palavras que vai acontecer. Por quê? Porque ela tem poder. E você tem que crer que ela pode ser transformada. Amém? Sabe por quê, queridos? Se você recebeu uma palavra, às vezes nós recebemos uma palavra profética, e muitas vezes nós pegamos ela, enfiamos no bolso, dobramos e vamos embora, e tá bom, ok, vai se cumprir, um dia vai. E você larga ela esquece. E aí? Ela não se cumpre, porque você tem que fazer a sua parte. Você tem orado por isso? Você tem orado por isso? Então, nós precisamos tomar cuidado mesmo com as nossas palavras. Por quê? Porque ela tem muito poder e dependendo como você lança as palavras, ela vai acontecer. Porque o mundo espiritual existe o bem e existe o mal. Se você lança palavras de bênçãos, os anjos usam essas palavras para que isso aconteça na sua vida. Mas se você lança palavras de maldição, elas também, os demônios usam essas palavras para que isso aconteça. E aí? Que tipo de palavra que você tem lançado? Outra razão bem importante que nós temos, a palavra tem muito poder, porque ela traz à existência aquilo que não existe. Amém? Ela tem esse poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então, abre comigo lá em Salmos 33. Salmos 33. Deixa eu ver, versículo 6. Os céus, por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. No versículo 9 ele fala também, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Olha como a palavra tem poder, queridos. Ela traz à existência aquilo que não existe. Eu não sei o que é que estava morto, quais são os seus ossos secos que você tem vivido, e você olha para aquilo e você fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu não sei. Mas o Senhor sabe, e você precisa mudar a sua mente e mudar a sua oração para que você venha ver isso acontecer. Isso não vai acontecer só com os outros que acontece, não, acontece com você também. Acontece com você, mas você precisa ter fé e crer que essas palavras têm poder e declarar sobre aquilo que está morto na sua vida. Eu não sei qual área, mas você sabe, e o Senhor conhece o seu coração. Declara a vida sobre isso. Amém? No versículo 12 a 14 de Ezequiel 37, volta lá comigo. Diz assim, portanto, profetize e dize-lhes assim, diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O Senhor, Ele abre a sepultura. Olha aqui, Ele declara.
Eis que abrirei a vossa sepultura. A sepultura é aonde a gente coloca os mortos, aquilo que está morto, os ossos, né? Esse é o lugar que a gente coloca. Muitas vezes nós sepultamos os nossos sonhos, mas o Senhor é aquele que traz de volta, que abre as sepulturas e faz sair dela. E aí ele diz aqui: e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, quem tem poder para abrir a sepultura? É só o Senhor. É só o Senhor que pode trazer vida para aquilo que está morto, né? Se o Senhor, Ele tem esse poder, nós temos que crer e declarar isso todos os dias. Quando nós declaramos palavras de esperança, confiando, crendo que vai acontecer, sabe? Pode não ser no seu tempo, mas vai acontecer. Como eu já disse lá atrás, os planos do Senhor não são frustrados. Bem sei que tudo podes, e os seus planos não são frustrados. Ou seja, se o Senhor tem propósito, vai acontecer. Você tem que orar e ter certeza do que aquilo que você está pedindo ao Senhor vem dEle, vem do Senhor. Porque às vezes nós estamos pedindo algo que Deus não quer para nós. Então, você tem que ter essa conexão com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, e entender que você fala: Senhor, e aí? Estou no centro da tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo? Estou no caminho? Né? Nós temos que entender isso. Por quê? No tempo certo, ela vai acontecer. Se for o propósito de Deus, vai acontecer. Amém? Amém? Então, a palavra, ela pode produzir vida e ela pode produzir morte. Lá em Provérbios 18, abre comigo lá. 18, Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Olha lá. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Será que os seus frutos têm sido estragados? Ou será que os seus frutos têm sido bons, duradouros, bonitos, colhidos no tempo certo? Porque se você tirar uma manga do pé antes da hora, ela vai estar ruim, né? Tudo tem o tempo certo. E a palavra, ela pode trazer vida ou morte. Eu vou contar para vocês um testemunho da minha conversão. Quando eu vim para Araraquara, eu e meu marido, a gente brigava muito. E um dia, estressada com o marido, porque é sempre ele que tem que mudar, né? A gente não tem que mudar nada. Não é não, Bispo Hernani? É exatamente isso. Então, assim, eu liguei para o meu pai muito brava, falei: pai, eu não aguento mais esse homem. Eu vou embora dessa casa, porque é o seguinte, antes sozinha do que mal acompanhada, não aguento mais viver com esse homem. Eu não quero nem saber, e não sei o quê. Meu pai falava assim: filha, você precisa ir para a igreja. Meu pai, ele era católico, mas ele tinha muita fé, era uma bênção. E eu não vou mais igreja nenhuma. Eu não quero saber de igreja. O dia que eu encontrar uma igreja que presta, eu vou. Aí meu pai falou assim: mas se você não for, como é que você vai saber se a igreja é boa? Ah, também se Deus quiser, Ele que vem me buscar aqui na minha porta. Porque eu não quero saber. Eu estava muito revoltada com Deus. Eu perdi minha mãe aos 15 anos e daquele tempo para frente, eu sempre fui uma menina muito revoltada e com Deus e com o mundo, né? Então, eu falava: se Deus quiser que eu vá para a igreja, Ele vai vir buscar no meu portão. Olha a palavra lançada. Olha a palavra lançada. Passaram-se os anos. Meu pai faleceu. E dali um mês faleceu meu vizinho, que morava em frente à minha casa. E eu falei: nossa, que ano. Morreu minha sogra, dali 4 meses morreu meu pai, dali 1 mês morreu meu vizinho. Eu falei: Jesus. E agora, né? Aí
Quem foi morar lá? O abençoado do presbítero Diego e a Thaís. Gente, as palavras têm poder. Quem que o Senhor colocou lá na minha porta? Diego e Thaís. E quem levou a gente ao Senhor Jesus? Através da vida deles. Por quê? O Senhor foi lá na minha porta. Thaís e Diego estão aqui para falar. Eles falaram de Jesus na minha porta. Eles foram na minha porta. É assim, filha, o Senhor falou. É assim que você vai vir para mim? Então é assim que vai ser. Amém? Olha isso. Gente, se eu for falar meus testemunhos, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas eu vou contar mais um. Então, quando meu pai faleceu, eu saí do meu trabalho, porque um pouco antes eu saí para cuidar dele. Saí do meu trabalho e eu falei, bom, minha sogra tinha falecido, não tinha com quem deixar meu filho, que era bebezinho. E eu falei, bom, não tem como eu trabalhar, agora eu vou ter que, ficar com ele e tal. E aí, meu patrão ficava, e aí, tá pronta para voltar? E eu falava, não vou voltar, sabe, fulano? Você tem que entender que para mim trabalhar agora novamente, só se for na creche. Só vou poder trabalhar se for na creche. Porque aonde eu vou arrumar um emprego que faz o horário da creche? Não tem. E eu ficava. Aí todo mundo falava, e aí, você vai voltar a trabalhar? Ah, só se for na creche. E eu ainda brincava, só se for na creche. Gente, eu prestei o concurso, passei e fui trabalhar na creche. Olha isso. E o Senhor me fez lembrar disso, a hora que eu estava estudando sobre o poder da palavra, o Senhor me fez lembrar. Você lembra quando você declarou essas palavras? E eu falei, verdade, eu declarei essas palavras. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, porque acontece. Quando eu me converti, eu achava engraçado, eu falava, puxa, que legal, né? Olha o pessoal lá em cima, quando tinha a unção dos ministros, dos diáconos, aqui os pastores, eu falava, puxa, Senhor, eu quero servir na tua casa, um dia eu vou estar lá. O meu marido falava, eu não. Tem coisa que a gente não escolhe, viu, amados? Eu não, mas acontece. Eu falava, um dia eu vou estar lá. E eu quero servir na casa do Senhor. É uma honra para mim poder servir ao Senhor, na casa dele, ajudando aqueles que precisam. E eu declarava isso. E hoje eu estou aqui, pela misericórdia e graça do Senhor, amém? Então, assim, as palavras, ela tem muito poder mesmo. Então, quando você olha e você fala, não tem mais jeito, cuidado. Sabe, os nossos filhos, a gente às vezes fica brava com eles. Quem é mãe aqui que às vezes não perde a paz? Ai, meu Deus, você fala assim, Mário Vinícius, eu já falei para você. Aí eu moro numa casa que é um sobrado. Gente, tem hora que os vizinhos devem pensar assim, será que esse povo é crente mesmo? Porque de terça-feira tem conexão. Glória a Deus, aleluia, para todo canto, né? Aí no dia a dia, que ninguém aqui é santo, eu fico, Mário Vinícius, você não escovou o dente ainda, você tem aula. Hoje eu entendo e tomo cuidado com as palavras. Mas, um dia eu não entendia e eu lançava muitas palavras sobre os meus filhos. Coitada da Graziele, né? Que é a primogênita, a mais velha, coitada. Eu lançava muita palavra sobre ela. E nossa, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, quanta ignorância. E a gente aprende que nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo está ali, esperando você lançar a palavra. Sabe o que acontece? Aquele que você alimenta mais, é aquele que vai mais crescer forte. Se você lança palavras negativas, lança palavras de maldição sobre os seus filhos, sobre sua vida financeira, sobre o seu casamento, e aquilo vai se fortalecendo. E cada vez mais coisa ruim vai acontecendo. Mas se você usar as palavras com sabedoria, se você declarar as promessas do Senhor sobre a sua vida e entender que aquilo vai acontecer, não importa as circunstâncias, não importa o tempo. Você vai alimentar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Mas para isso você precisa ter fé.
precisa ter fé, porque não é fácil. Quando você fica nervosa, eu era uma pessoa que eu falava muito palavrão. Meu Deus, eu trabalhava numa oficina, trabalho ainda, né? Agora em outra, mas trabalho. E eu vivia no meio de um monte de homem, e eu ouvia eles falando palavrão o dia inteiro. O que eu falava? Eu reproduzia aquilo que eu via, e eu falava um monte de palavrão. E o Mário falava, para de falar palavrão, você é tão bonita, por que você fica falando essas coisas feias? Ah, não enche meu saco, e eu ia falando um monte para ele. E aí, quando eu me converti, que eu fui entender que as palavras realmente, elas são poderosas nas nossas bocas. A língua é um mal incontido e nós precisamos dominá-la. Se nós não tivermos o Espírito Santo, o fruto do Espírito na hora da raiva, a gente declara o que não precisa. Fala o que não precisa, e isso tem que tomar muito cuidado, queridos. Muito cuidados. Porque se você pega essa palavra e começa, ai, não vai dar certo. Ai, de novo, olha lá. Nossa, parece que quanto mais eu oro, mais errado dá. Ai, não vou orar mais sobre isso, não. Deixa para lá. Não é propósito de Deus. Mas às vezes, queridos, é sim. Nós precisamos perseverar, firmes, fortes, em fé, de fé em fé, para que a promessa do Senhor venha acontecer. Não é fácil. É fácil eu subir aqui e falar. Fica firme, resiste aí. Esse vento vai passar. Mas a hora que você está no meio da tempestade, você fala, não tem mais jeito, eu não enxergo nada. Está tudo morto, já foi. Não tem mais tendão, não tem mais pele, não tem mais nada. Espírito muito menos, não tem vida. É difícil você olhar para aquela situação e você falar, será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus vai fazer? Ai, não sei, viu? Ai, já desanimei. Não vou fazer mais não. Deixa quieto esse negócio. Que fé é essa, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé e perseverar, profetizar, porque aqui ele fala que o Espírito entrou neles. O Espírito entrou ali e eles viveram e se puseram de pé, um exército grandioso. Ou seja, o que estava morto reviveu através da palavra. Diz para o irmão que está do seu lado, a palavra tem poder. Cuidado. Ela pode trazer à existência aquilo que não existe. Aí, às vezes, eu oro e falo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou orar, né? Porque eu peço, depois eu fico reclamando. Ai, Senhor, não era isso que eu queria. Mas eu pedi lá atrás, eu pedi, olha lá. Ele fala, filha, lá atrás, lembra? Ele te lembra. E você olha e fala assim, verdade, tem que tomar cuidado com o que eu peço. Eu comecei a parar para pensar quando a gente ora. Porque eu falava assim, um dia eu vou estar lá em cima. Um dia eu vou pregar a palavra do Senhor. Amados, só Deus sabe o quanto é difícil para a gente que sobe aqui falar da palavra do Senhor com muito temor. E eu falo, meu Deus, o que eu orei? E agora? Agora vai, agora você tem que ir. Agora vai. Meu Deus do céu. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque nessas horas dá um nervoso e você fala, acho que eu não tenho chamado. Não. O negócio é só ficar orando, eu não vou pregar nada, deixa para lá isso daí, eu não entendo. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, porque a palavra tem poder e ela se cumpre. Se você crê, ela se cumpre e declara, profetiza. E eu falava assim para o meu marido, né? Ele é mecânico, e eu queria um carro, que ele falava, Deus me livre, esse carro não. Ai, amor, mas ele é tão lindo, esse carro é tão bonito. Não, pelo amor de Deus, esse carro não dá, esse carro bebe muito, esse carro gasta demais, e não sei o quê. Tá bom. Passaram-se anos, e adivinha o carro que eu comprei? O carro
que eu queria muitos anos atrás. E ele comprou o carro. Como aconteceu? Só Deus. Mas aconteceu. Por quê? Porque eu falava, eu declarava que eu queria aquele carro. E aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado e declarar e profetizar. Amém? Glória a Deus. Então, se você recebe uma palavra e obedece, queridos, ela vai se cumprir. Amém? Em nome de Jesus, recebe isso no seu coração. E a hora que você for declarar alguma palavra ruim, sabe o que eu aprendi com a pastora Regina? Vai lá, filha, bebe água. Bebe água. Fica quieta. Mas pastora, ele é um grosso. Cala a boca, fica quieta e vai orar. Vai beber água. Se você está nervoso, bebe água. Ai, pastora, mas era assim. Era assim, gente. Eu fui aprendendo na raça, foi difícil. Amém? E eu quero perguntar para você nessa noite. O que é que está morto na sua vida? Queria que você pensasse um pouquinho. Quero orar com você. Quero orar com você. Fique de pé, vamos orar. Eu quero que você pense. Qual é a mentira que você tem acreditado? Que você tem acreditado que não vai mais dar certo? Que acabou? Que agora tudo já está morto mesmo? Os ossos estão sequíssimos? O que é? Olha para dentro do seu coração agora. Veja se as promessas que Deus um dia entregou para você, o inimigo lançou palavras mentirosas na sua mente e disse, não vai dar certo, desiste. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui a Tua palavra santa está aberta. Senhor, eis aqui os Teus filhos, Pai. Eu sei que cada um saiu da sua casa por um propósito, porque o Senhor os trouxe aqui, porque eles tinham que receber essa palavra, e aqueles que estão em casa também, que estão assistindo. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode ressuscitar os ossos sequíssimos dessas pessoas que possam estar mortos, sem vida, sem pele, sem tendão. Senhor, eu não sei qual é a promessa que eles receberam e que até hoje elas não se cumpriram, e muitos deles desistiram, Senhor, de orar. Nós não sabemos, Pai, mas nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha encher o coração de cada um de nós nessa noite de fé. Que o Senhor venha trazendo a vida, soprando dos quatro cantos o vento do Teu Espírito, soprando sobre as narinas das promessas, dos sonhos que o Senhor tem para os Seus filhos, para que isso venha reviver, para que isso ressuscite, para que o Senhor abra a sepultura, Senhor, e faça viver em terra deleitosa, abundante, de paz e prosperidade, vivendo e comendo o melhor dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei, Senhor, quantas mentiras Satanás tem lançado no coração, na mente das pessoas aqui, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha agora mostrando para eles, lembrando quais são as promessas, quais são as palavras, o que é que eles precisam orar, para que eles venham fazer com que isso ressuscite, para que eles profetizem, para que eles declarem que as promessas do Senhor vão se cumprir. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mesmo trazendo à memória aquilo que estava morto, para que eles venham declarar hoje, e eu declaro e profetizo vida sobre isso na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, eu quero que vocês orem, repitam comigo. Repitam comigo. Você sabe aquilo que o Senhor um dia colocou no seu coração e hoje você acha que está morto, mas eu quero que você renuncie essas mentiras comigo. Vamos juntos renunciar essas mentiras de Satanás. Então, repita comigo assim: eu renuncio todas essas mentiras
que Satanás lançou na minha mente, dizendo que não vai acontecer, que eu não sou capaz, que eu não vou ver isso na minha vida acontecendo, eu renuncio nessa noite. Toda a parceria que eu fiz com a mentira, com o medo, com a insegurança, com a falta de fé, eu renuncio, eu cancelo, eu desligo toda palavra de maldição lançada sobre a minha vida. Eu quebro, em nome de Jesus, todo o pacto que eu fiz com a vergonha, com a culpa, achando que eu não era capaz, me sentindo inferior. Nessa noite, eu recebo as verdades de Deus no meu coração, que eu tenho o poder de declarar vida sobre tudo aquilo que está morto, sobre todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu declaro que as verdades de Deus estão sendo estabelecidas na minha vida hoje, em nome de Jesus. E eu entrego ao Senhor Jesus todas as mentiras que eu acreditei, todos os medos, tudo aquilo que me fez paralisar, que me fez desistir, eu entrego para Jesus nessa noite. E eu recebo no meu coração as verdades de Deus. Eu recebo no meu coração as promessas do Senhor vão se cumprir. E os ossos secos na minha vida voltarão a viver. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo. Senhor, que declarou nessa noite, em nome de Jesus, todas essas parcerias mentirosas, malignas, quebradas, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu anulo, eu cancelo, eu desligo dos céus toda palavra maldita lançada contra os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como o Senhor usou a vida de Ezequiel, eu profetizo, Senhor, na tua casa, Senhor, que os teus filhos, eles vão ver os ossos se ajuntando, osso com osso, tendões, carne, pele, vai reviver. Em nome de Jesus, tudo aquilo que estava morto vai ressuscitar na vida dos teus filhos. Eu profetizo, sopra, Senhor, dos quatro cantos dessa terra, a vida sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Não deixe, ó Deus, que o inimigo venha mais lançar palavras mentirosas contra os teus filhos, Senhor, dizendo que não vai acontecer. Pai, que em nome de Jesus, essas vozes malignas que têm lançado palavras nas nossas mentes se calem nessa noite. Em nome de Jesus, que toda voz do medo, toda voz da mentira, cale-se agora. Espírito maligno, mentiroso, enganador, acusador, essas vozes agora se calem em nome de Jesus. E nós recebemos e declaramos as promessas do Senhor sobre nós, e vamos sim viver vida em abundância, vamos sim viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, visita o teu povo, Senhor, com uma fé, que eles possam, Senhor Deus, ter uma experiência sobrenatural, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que nessa noite eles possam sair aqui, Senhor, com parcerias com a esperança, com parcerias, Senhor, com teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e não importam as circunstâncias, não importam os ossos secos que eles estão vivendo, o Senhor vai ressuscitar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não sei se o seu casamento está morto, com ossos sequíssimos, eu profetizo nessa noite, que eles voltem a viver, que o seu relacionamento
relacionamento com o seu esposo seja testemunho vivo, para as pessoas verem o que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei, mas o Senhor sabe a área que você precisa de cura. Então lança-se na presença dEle agora, ora, profetiza, declara sobre aquilo que está morto, e eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai responder, porque a palavra dEle é viva, ela é eficaz, ela é ativa, e vai acontecer, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha mesmo tocar os teus filhos nessa noite, que eles sejam cheios do teu poder, cheios de fé, e eles saiam daqui com a palavra no coração, Senhor, declarando que tu és o Senhor, e que a tua palavra, ela não pode ser frustrada, porque tudo o Senhor pode, e no tempo certo ela vai se cumprir, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Ore canta lá manaia, sore canta lá mas. Queridos, o Senhor está falando no meu coração, aqueles que estão sentindo que esses ossos estão sequíssimos sobre alguma área da sua vida, eu peço que os pastores, presbíteros, diáconos ungidos puderem vir aqui na frente orar com vocês. Eu quero que o Espírito Santo está pedindo para que você venha para frente receber essa imposição de mãos, que é importante para ativar essa fé em vocês, para que isso venha trazer a existência. Então nós vamos ligar no céu aquilo que já está ligado lá no céu, e nós vamos ligar aqui na terra para que isso venha acontecer. Vem para frente, você que precisa dessa oração e sente que precisa reviver algo, amém? Vem para frente, vamos orar.